Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal é alinhar a nossa oração com os princípios, os valores e as promessas que Deus deixou em sua palavra para nós. Estudiosos afirmam que existem mais de 7.000 promessas na palavra de Deus disponíveis para todo aquele que crê. Eu sei que nós talvez não vamos viver o suficiente para desfrutarmos de tantas promessas assim que o Senhor deixou em sua palavra para nós. Mas vamos desfrutar intensamente do máximo que nós pudermos e o Senhor permitir que nós venhamos viver. Mas certamente elas estão disponíveis para mim e para você, pela bondade, misericórdia e o favor de Deus. Por isso nós oramos a palavra, para ter esse alinhamento e nos aproximar das respostas que Deus tem para as nossas orações. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração e a ler a palavra de Deus comigo. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 15, a partir do versículo 9. Então, se você puder, leia comigo agora, se não, essa referência estará na descrição do vídeo logo aqui abaixo, para a sua livre conferência sempre que você puder. Então, vamos ao texto. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9. Assim está escrito: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus deseja que a nossa alegria seja completa. Jesus, ele tem uma alegria que vem dele. Deus é um Deus alegre. Deus não é um Deus triste, carrancudo, religioso, como muitas pessoas imaginam, um Deus sisudo que está ali, como nos desenhos animados, com um relâmpago na mão, jogando na cabeça das pessoas para que elas possam corrigir dos seus maus caminhos. Não, a justiça de Deus, ela se manifesta em Jesus, porque a justiça de Deus para nós é perdão para os nossos pecados. Mas Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida alegre, desfrutar da alegria de Deus na nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, por pensar sobre a questão religiosa, sobre a palavra de Deus, elas foram ensinadas que o ambiente da fé, o ambiente da religião, é um ambiente de coisas de constrição, um ambiente de sofrimento, um ambiente de dor, que se você não tiver sofrimentos na sua vida, você não é uma pessoa espiritual. Tem pessoas que creem que somente passando por muitos sofrimentos é que elas vão desfrutar de uma espiritualidade saudável, desfrutar de uma espiritualidade que realmente agrada a Deus. Tem pessoas que vão pensar que você só vai ter uma espiritualidade genuína se você for muito criança ou se você for muito idoso. Nesse meio termo aí é muito difícil, porque é o momento que a gente tem mais contato com a vida, com as outras pessoas, com as circunstâncias, mas nada disso é verdade. A verdade, de fato, é que durante toda a nossa vida, o Senhor é presente e Ele quer que nós tenhamos a alegria dEle, porque a alegria do Senhor, ela nos fortalece. A alegria nos dá ânimo, a alegria do Senhor, ela nos rejuvenesce, nos encoraja para enfrentar a vida. Deus é um Deus alegre. Quantas coisas maravilhosas que Deus criou, as cores que existem, as flores, a natureza, o mar, o céu, as nuvens, o sol. Quantas coisas extraordinárias e maravilhosas Deus criou. Como não pensar que o nosso Deus não é um Deus alegre? Sim, Ele criou você, a imagem e semelhança dEle. Então, se você acha às vezes que você é feio, que você não é uma pessoa bonita, que você não tem aparência, você está enganado. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à semelhança do Eterno. Então, sim, você é belo. Tudo que há em você reflete a imagem de Deus. Aí você, mas eu tenho um problema, uma característica minha que me deixa feio. Preste atenção em você, em toda a sua existência.
e no ser humano, pensa na complexidade que é o ser humano, desde o seu organismo, tudo que foi feito, a cor da sua pele, os seus cabelos, o seu corpo funcionando, toda a capacidade que você tem de raciocinar, de pensar, a perfeição, a complexidade como Deus nos criou. Isso é maravilhoso, isso não é só belo e bonito, não, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Nós fomos feitos de uma forma tão bem pensada pelo Senhor que tudo na nossa vida é complexo e reflete a simplicidade de Deus. Então, tudo que Deus fez é porque a alegria dele é maravilhosa. E Jesus está dizendo, para que a minha alegria esteja neles. Deus quer que a sua vida seja alegre, seja uma vida feliz, que você venha desfrutar dessa alegria, que é uma alegria que não depende das circunstâncias. Nós vivenciamos momentos difíceis na nossa vida, onde há tristeza, onde há sofrimento, onde há dor, é fato. Vivemos num mundo que foi contaminado pelo pecado, o mal, ele contaminou o mundo de tal maneira que nós vivemos numa terra que é amaldiçoada. Sim, é verdade, não temos como negar isso, mas amaldiçoada por quê? Por causa do pecado. Mas o Senhor quer colocar no meu e no seu coração uma alegria que ela ultrapassa as circunstâncias, que ela é gerada em nós por causa da presença de Deus em nós. E quais são os motivos de alegria que Deus coloca em nosso coração? A esperança é um motivo de alegria. Nós temos esperança. A fé cristã é uma fé baseada na esperança, esperança de que as coisas sejam melhores, esperança de que o Senhor está conosco, esperança que o Senhor mudará as circunstâncias, esperança de que quando nós partirmos dessa vida, teremos um lugar melhor preparado por Deus, onde Ele pessoalmente nos receberá. A esperança nossa é algo vivo, é algo que nos dá ânimo, e isso alegra o nosso coração. Quais são os outros motivos? O motivo de Deus nos amar. Deus nos amou de forma extraordinária. Ele já fez tudo para que nós pudéssemos estar com Ele. Deus nos ama de forma tão esplêndida que Ele não levou em consideração os nossos pecados, mas Ele nos reconciliou com Jesus Cristo. Para quê? Para que nós possamos estar com Ele. Isso é tremendo, isso é amor demais, isso alegra o nosso coração, isso traz para nós a alegria de Deus. E as circunstâncias da vida? As circunstâncias acontecem, mas elas vão passar. Deus, Ele alegra o nosso coração quando Ele traz para nós a sua própria presença. Todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor de sua vida, todos aqueles que se entregaram a Jesus, Jesus Cristo trouxe para nós o Espírito dele. O Espírito Santo habita em nós, é o Deus que habita em nós. Ele está agora habitando em mim, habita em você que crê que recebeu Ele na sua vida. E há motivo maior para nos alegrarmos do que ter o próprio Deus habitando em você. São muitos os motivos que o Senhor tem para que nós venhamos nos alegrar. E o texto fala em de nós vivermos e obedecermos aos mandamentos do Senhor. E o Senhor tem mandamentos para nós. Sim, Ele diz para nós que nós devemos amar a Deus sobre tudo que existe, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar ao nosso próximo como Jesus nos amou. Os mandamentos de Deus, Ele mesmo nos capacita a vivenciar esses mandamentos, Ele mesmo nos capacita a obedecer esses mandamentos. Não há nenhum esforço da nossa parte para obedecer aquilo que Deus, pelo seu Espírito, nos capacita. O que muitas vezes nós precisamos nos esforçar é para nós abrirmos mão daquilo que nos faz mal. Exatamente. Nós, quando abrimos mão do pecado, quando abrimos mão daquilo que destrói a nossa vida, nós estamos tão apegados a isso que às vezes dói as renúncias que nós precisamos fazer. Mas obedecer ao Senhor é prazeroso. Obedecer aos mandamentos do Senhor traz vida, nos rejuvenesce, nos fortalece, nos encoraja. E isso traz também alegria. Essa alegria, Jesus está dizendo aqui, versículo 11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês
e a alegria de vocês seja completa. Sabe quando é que Jesus fala esse texto aqui? Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus estava na última semana para ser crucificado. Olha que coisa extraordinária. Jesus sabia que já estava próximo à sua crucificação. Ele sabia que ia passar por todo aquele martírio, passar por todo o sofrimento, por toda aquela via crucis ali. E ele simplesmente diz: a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Parece contraditório, mas não é. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ia passar pela cruz, ia sofrer por todos os nossos pecados, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar dos mortos e garantir para nós a vida eterna, garantir para nós a filiação em Deus. Quer motivo maior para que nós sejamos alegres, para que nosso coração se alegre? Sim, esse é o motivo maior. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele está conosco aqui agora, Ele está aí com você, falando ao seu coração, trazendo motivos de alegria. Por isso eu quero te dizer, saia dessa depressão, saia dessa tristeza, saia desse lugar de dor. Pode parecer difícil, pode parecer até impossível, pode parecer que eu estou falando aqui uma coisa que não é alcançável pelas suas mãos. Eu te digo, não é, mas ele é alcançável pela sua fé, ele é alcançável pelo favor de Deus sobre a sua vida, ele é alcançável porque Deus está falando com você agora. E se você está ouvindo essa mensagem agora, se você está recebendo essa palavra, é porque há fé no seu coração para receber da alegria de Deus e ter a sua vida restaurada. Que o Senhor quer te levantar hoje desse lugar de tristeza. Talvez é o luto que chegou, que bateu a sua porta. Talvez são as decepções, as frustrações da vida que bateram a sua porta. Mas o Senhor está dizendo que Ele quer que a sua alegria seja completa. Então, esse é o tempo de Deus para a sua vida. Nada acontece por acaso. Você não está nesse vídeo aqui por acaso. Você não está até agora me ouvindo falar com você por acaso. Você está aqui porque Deus trouxe você até aqui e você está ouvindo Ele falar com você. Eu não sou Deus, não, longe de mim, jamais passaria por mim, mas através da minha vida, por quê? Porque eu estou falando da palavra dEle, e quando a palavra dEle é proferida, é Ele que está falando no seu coração. Sabe por quê? Eu não te conheço, eu não sei o que você está passando agora, eu não sei quais são as suas lutas, mas Deus conhece, e o Espírito Santo, o nosso Deus, Ele está fazendo uma aplicação pessoal, personificada e particular sobre a sua vida agora, para que essa palavra que eu li, ela sirva para muitas e muitas pessoas. E é só o poder de Deus que pode fazer isso, só o poder do Espírito Santo que pode fazer que a mesma mensagem, as mesmas palavras que eu estou dizendo aqui agora, ela vai alcançar o coração de muitas pessoas de acordo com o que cada uma delas precisa receber dessa palavra. Quer motivo maior para nós nos alegrarmos do que a aplicação do Espírito Santo da palavra de Deus em nós? São muitos os motivos para nos alegrarmos, e por isso que Jesus diz que Ele quer que a nossa alegria seja completa. Pai querido, muito obrigado por essa palavra tão poderosa que o Senhor nos trouxe hoje. Nós queremos, Pai, sim, viver essa alegria completa que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço, Jesus, que o Senhor lança, libera, derrama, unge com óleo da alegria do Senhor toda pessoa que está recebendo essa mensagem agora, Pai. Levanta o que está triste, o que está abatido, o que está enlutado, o que está em sofrimento, o que está movendo, Senhor, pela dor nesse momento agora, mas que o Senhor levante essa pessoa num ânimo novo, na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor nos dá a vida, a alegria do Senhor tira a depressão, tira a ansiedade, tira a tristeza. Move, Senhor, eu te peço, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, para o louvor da Tua glória. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário com o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam receber essa mensagem e você é esse especial canal de Deus para levá-la até essas pessoas. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.